E para quem pensa que é escritor, eu não sou escritor, sou um escrevinhador que fiz aqui, a desafiar-me e lancei-me aqui para um mar, para um oceano de outros escritores que muito melhores que eu. Eu vou apenas com uma espécie de casca de nós aqui a navegar à espera de continuar nas ondas. E só estes afetos que eu estou a sentir aqui é que farão com que o meu livro, se valer alguma coisa, se afirmará no espaço desse oceano. Se há alguém que poderá colocar uma vela e orientar a sua navegação em direção a alguma coisa, de facto são vocês, são os leitores, mas essencialmente são os amigos, aqueles que me conhecem, que criarão essa onda que mais tarde se refletirá em alguma coisa de bom. Portanto, se eu escrevi alguma coisa de bom, e vocês serão vocês a afirmá-lo, que eu de facto não sei ainda bem se escrevi alguma coisa de bom. Portanto, cansado. Eu quero, é verdade, por isso eu quero agradecer essencialmente por estarem aqui a partilhar comigo, a testemunhar comigo este acontecimento, saírem das vossas casas. Há aqui pessoas que eu sei que fizeram um grande esforço por estar aqui, para poderem olhar-me, eu olhá-los também eles nos olhos, marcarem aqui a sua presença. E de facto, esta atitude, este comportamento para comigo, não se consegue agradecer. Mas sente-se aqui uma ligação que se estabelece, e são essas ligações nestes momentos que fazem aquela onda de que o Fernando falou, quando nós erguemos a espada e queremos fazer alguma coisa. Portanto, ninguém se convença que sozinho vai a algum lado. Nós temos que fazer coisas, temos que construir um universo e mundos ligados. E acho que, sabendo que as espadas servem para cortar, mas elas essencialmente servem para ligar. Portanto, e é isso que esta espada de Santa Maria é uma espada de ligação. Vocês entenderão mais tarde isso mesmo. Por isso, muito obrigado por estarem aqui. Não podia dizer mais nada antes de vos agradecer a vossa presença. Depois, gostava de agradecer à Livraria Desassossego por ter apadrinhado tanto o lançamento de um livro aqui, logo desde o primeiro momento. Aliás, foi uma oferta que me fizeram logo inicialmente. Eu disse que comecei a ponderar, isto era um bocado desfiado, mas depois desci aqui uma vez pela rua e olhei ali para a direita e vi lá, neste local onde viveu Fernando Pessoa durante 2 anos. Pronto. Olhei para o lado esquerdo, para o número 34, e convenci-me que de facto era o local ideal para lançar um livro. Porque se há coisa que este livro pretende ser, é um desassossego, é desassossegar algo. E pelo menos que desassossegue tanto as pessoas como desassossegou o escritor quando o escreveu. Portanto, gostaria de agradecer à Livraria Desassossego por esse convite, por essa abertura que teve, para estarmos aqui hoje. Depois à Chiado, pelo convite, pela sua dedicação, pelas respostas muito diretas e muito objetivas, porque eu na altura, quando a Chiado me chamou para dizer-me que gostariam de editar o meu livro, eu ainda lhe fiz algumas perguntas, mas tentei testar se de facto o estariam a editar porque ele valia alguma coisa, ou se estavam apenas a corresponder a um processo editorial que nós sabemos que existe. E fiz algumas experiências no sentido de os fazer desistir, mas de facto não desistiram. E acho que ainda bem que não fizeram, porque pelas leituras que me têm chegado, acho que as pessoas estão a gostar. Por isso, agradeço ao Floribal, à Susana, ao Floribal Gonçalves, que desenvolveu um extraordinário trabalho, portanto, na feitura da capa, na escolha da capa, na escolha do grafismo, na paginação, etc. À Iris Pitacas, que me acompanhou depois ao longo do processo todo, de comunicação, em termos dos convites, etc. Gostaria também de agradecer bastante.
E acho que tenho que agradecer a uma pessoa, que foi a pessoa que me lançou o convite para eu escrever este livro. Como sabem, eu escrevia, mas não eram romances, era poesia. Desde muito miúdo, tenho-me dedicado à poesia e já tinha escrito alguns livros de poesia. E na altura lançaram-me um desafio para escrever um livro, um romance. E eu fiz. Tivemos um encontro, uma conversa, portanto, e convidaram-me para escrever um romance. Um romance. Portanto, isto foi um convite que me fez o José Manuel Barata Feio, que hoje não está aqui, uma vez que está na guarda. E eu disse, César, você era a pessoa ideal para escrever um romance histórico. E eu, mas eu não escrevo romances, eu nem não sei se consigo escrever um romance. Isto é diferente da poesia. A poesia, uma pessoa escreve um poema num dia, depois no dia seguinte pega nele outra vez, volta a burilá-lo e ao longo de uma semana trabalho e chega a uma altura, encerra e está pronto. Um livro é uma coisa diferente, é uma história. Mas eu acho que você é a pessoa ideal para escrever esta história. E deu o tema. É um tema que ele veio para casa, disse-lhe que então posso pensar durante algum tempo, almoçamos daqui a uma semana. E eu fui para casa, fui a primeira net, o tema, a morte de Dom Afonso, príncipe de Portugal. A net não descobri quase nada, meia dúzia de palavras. Depois decidi ir à Tom de Tom, lá então apresentar os 2 volumes da Codelaria do João II. Agora imaginem eu estar numa mesa enorme da Torre do Tom, trazem 2 enormes livros que eu abro, com capas duríssimas, capas velhas. De repente o livro, as capas nas mãos, cai, faz um estrondo brutal, toda a gente. E eu. Pronto, ok. Comecei a ler à procura, a pesquisar o acontecimento lá da morte do Dom Afonso e nada. Muito pouca coisa mesmo. Acho que foi isto que me intrigou e que me levou a na semana seguinte dizer ao José Manuel Barata Feio, olha, você está a arriscar, mas acho que eu vou escrever esse livro. E foi esse o primeiro impulso. Isto foi depois um namoro de 3 anos. O José Manuel, de facto, é daquelas pessoas que me marcaram, notáveis, daquelas pessoas que se cruzam de vez em quando na nossa vida, e eu acho que ele se cruzou na minha vida num momento exatamente o que eu precisava, aquele momento em que eu precisava de ter alguém como ele. Alguém que lançasse a centelha e me pusesse a escrever aquilo que eu de facto sabia escrever. Sabia, isto é, desejava escrever. Saber, isto é outra coisa mais complicada. E fê-lo de uma forma muito abnegada, deixando-me a mim circular à vontade pela obra, dando-me alguns conselhos, discutindo o tema de vez em quando, mas nunca cravando ali aquelas questões, às vezes, que o mestre, em relação ao aprendiz, tem de negativas. Tu não faças isso, isto não presta, não. Foi sempre deixando-me seguir o meu caminho muito bem e dando pequenos toques à esquerda e à direita. De facto, foram conversas muito interessantes. Portanto, ele teve sabedoria, paciência e uma calma para acreditar e, essencialmente, para me fazer acreditar que eu tinha as competências para fazer aquilo que ele me tinha dito a fazer. Acho que foi este o mais importante dele, fazer-me acreditar. Por isso, eu lhe agradeço, ele não está aqui hoje, mas eu agradeço-lhe pelo facto de me ter convidado e de me ter colocado na senda do romance, porque isto é um vício, faz-se e a partir dali estamos agarrados. E pronto, agora já tenho o segundo romance quase no fim e já estou a pensar no terceiro, ainda não estou pensando. Está aqui a pauta cheia de quilos, já sabe como é que é. Como é que essas coisas surgem. Portanto, em relação à espada de Santa Maria, é assim, eu não vou falar nada sobre a história do livro, mas este livro foi um livro que me intrigou bastante a escrever, porque
se inicialmente começou pela escrita e pelo acontecimento do príncipe, aliás, a morte do príncipe foi das últimas coisas que eu escrevi. O prólogo, vocês leem, que é a primeira coisa que aparece no livro, foi das últimas coisas que eu escrevi. Já tinha escrito o primeiro capítulo e depois é que fui, porque não estava no momento certo para escrever aquele prólogo. Tive que ir a Santarém, portanto, fiz todos os locais, todos os acontecimentos do livro, todos os pormenores que o livro tem, foram locais onde eu estive. Eu quis dar aqui uma escrita onde as sensações dos locais correspondessem à realidade, o nome das ruas, as vias esquivas à esquerda ou à direita, o crepitar dos passos na areia, no chão, como era o caso de Tomar, do convento de Tomar. Portanto, tudo isso foram locais que eu tive que percorrer, e não só tive que percorrer, mas foi também a minha família. Obriguei-os quase a ir aos fins de semana a Santarém, a Tomar, à Batalha, a Sintra, Setiais, a Cabo da Roca, tudo que são locais onde as cenas, os cenários do filme se passam. E Santarém foi, de facto, uma das cidades onde eu passei bastante. Portanto, a história ganhou uma espécie de vida própria. Portanto, eu deixei, sinto mesmo que foi uma espécie de seguir. Literalmente, ela chegou a uma altura que eu não dominava a história. Portanto, ela saía-me, foi-se descrevendo, foi acontecendo, os personagens foram surgindo, e até que cheguei a uma altura que eu próprio já estava um pouco indeciso se havia de matar a Joana, se havia de deixar viva, se havia de a fazer casar com não sei quantos, houve de facto a história teve um domínio, portanto, tudo o que veio a seguir em relação à história do presente, aquilo, os acontecimentos do presente, tem aqui esta dicotomia passado-presente, mas em relação aos acontecimentos do presente, eles são mais ficcionados em relação à história. Os do passado são mais reais, embora as personagens também sejam ficcionadas. E em relação ao livro, não vos vou levantar mais livros, porque não vale a pena, e eu tinha aqui uma coisa que ia dizer, mas já não digo, porque depois, levando aqui o ensinamento do Fernando da Costa, não vou dizer mais nada sobre o livro. Mas não posso acabar sem fazer alguns agradecimentos. Primeiro, aos meus amigos que aqui se encontram, pelos quais iniciei por agradecer. Eu escrevi um livro, mas não tenho qualquer dúvida que o livro só sobreviverá através de vocês. Daí, acho que entrego-vos a vocês a minha espada. Em segundo, quero agradecer a algumas pessoas, em especial, que foram determinantes para que este livro ganhasse a sua vida e está hoje estar aqui, que é a amiga Rosália Arboliza. Está, por acaso está ali ao lado do Mauro Paulinho, à direita. Que depois de ter lido o manuscrito, me incentivou a publicá-lo, incentivou-me, não só uma vez, mas diversas vezes, aliás, 7 materiais nós estamos, porque senão, já sabem que eu sou um bocado duro, tinha algumas... Eu disse que ia deixar na gaveta e pôr lá e fazerem-me tirar de lá, foi de facto difícil. Acho que a Rosália obrigou-me a tirar o livro da gaveta. Portanto, em terceiro, à minha família, que está aqui presente, a Isabel, o Bruno, a Vera, foram eles que abdicaram de muitas horas da minha presença, fechado no escritório, ou aqui, acolá, a ver mais um local, porque eu às vezes parava um capítulo e tinha que ir ver as coisas do outro, e então tinha que ir aqui aquele fim de semana a tal sítio. Daí que foram eles que mais sofreram com esta minha falha. Especialmente depois a Isabel, que ele leu e releu, aquelas coisas de escritor, leio mais uma vez 30, 20, 40, 50 vezes, e por cima os capítulos não foram escritos assim na sequência cronológica, porque foram escritos de acordo com os locais, e daí que desmontar, depois montar aquilo tudo na cabeça dela, imagino que deve ter sido uma tortura. Portanto, muito obrigado. Pelos tempos e pelo dedicar de muitas horas também. E por último,
por último não, por penúltimo, ainda quero agradecer também aqui ao meu amigo João Dimas, que teve a amabilidade de estar aqui hoje, deixar também as suas coisas e ao saber que eu iria fazer o meu lançamento aqui, ele imediatamente se lembrou das grandes tertúlias que nós tínhamos no Vianas Bar em tempos, tertúlias magníficas, e não só, e também Oeiras, na altura, o Oeiras Parque, foram há alguns anos ainda grandes tertúlias com o Vítor Norte, com o Júlio Roberto, com a Maria América Miranda, enfim, muita gente que lá passou belíssimas tertúlias no Vianas Bar. Portanto, obrigado João. E por último, quero agradecer a um especial amigo, o Fernando da Costa. Acho bem. O Fernando da Costa, de facto é assim, não há palavras para... Já o conheço há uns anos. O melhor, ele faz a amabilidade de ser um amigo e ser um chato. Ainda por cima de ler este livro, já o leu 2 ou 3 vezes. E ainda leu agora ultimamente para vir apresentá-lo, já o tinha lido antes. Já. Portanto, o Fernando da Costa acho que dispensa de qualquer apresentação. Para mim sempre foi uma referência para mim, como escritor, como jornalista, como escritor, como homem da verdade, homem combativo, que nos tem culto, imensamente culto. De facto, estar com ele é estar com uma enciclopédia viva em relação à história. Há uma história recente, aquela história que esteve ligeiramente antes de nós, que nós não nos lembramos, mas ele lembra-se em pormenor coisas que, de facto, não nos passam pela cabeça, porque acho que é sempre uma honra ter o Fernando da Costa à mesa, seja à mesa do café, onde tantas vezes também já tertuliámos, seja aqui, portanto, aliás, é uma honra imensa estar aqui neste momento com o Fernando da Costa e ter sido ele a apresentar o livro Espada de Santa Maria e ter aceito esse convite. Portanto, quero-lhe dar aqui o meu profundo agradecimento e o meu grande abraço por mais uma vez corresponder e incentivar aqueles que teimosamente continuam na escrita. Fernando da Costa, o meu obrigado.